Maio de 2026. Uma nova viagem já foi marcada. Um roteiro especial para ficar na memória e no coração. Vem aí. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Sob a liderança dos pastores Admilton Soares e Giovanni Miguel. Em Israel, estaremos em Jerusalém, a Cidade Santa, Monte das Oliveiras, Getsêmani, Galileia. Subiremos ao Monte Sião, avistaremos o Gólgota e muito mais. E ainda, Tiberíades, Cafarnaum, Rio Jordão, entre outros lugares históricos da Bíblia. Nossa viagem segue para Istambul, na Turquia. Você vai ficar maravilhado com a beleza desse lugar. Destaque para Mesquita Azul, Cruzeiro pelo Bósforo e outros destinos inesquecíveis. E ainda, 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Maio de 2026. Pagamento facilitado. Informações e reservas. Eliseu Pires. 479-9271-1919. Realização Montana Tour. Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou André Crisóstomo e seja muito bem-vindo ao Goodcast, onde você vai extrair aquilo que é bom. Hoje eu estou com uma pequena falha na voz, mas a Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, e nós não podemos colocar limites nem barreiras para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu tenho certeza que você, na sua casa, vai ser edificado através desse conteúdo. O Goodcast é incrível. Você pode maratonar lá no nosso canal no YouTube, segue lá, Goodcast, e também no Instagram, Goodcast BQ. Você encontra lá cortes no nosso Instagram, no YouTube, episódios completos, onde você pode assistir com a sua família, extrair sempre uma lição, extrair aquilo que é bom. Queremos desde já agradecer aos nossos patrocinadores em primeiro lugar. Queremos agradecer imensamente ao Estúdio 7, esse local onde você pode gravar podcasts, videocasts, um local extremamente profissional, onde você pode gravar o seu conteúdo, quem sabe mentoria. É um local com pessoas profissionais que vão te atender à altura e o seu conteúdo será expandido, espalhado para todas as redes sociais, enfim, na plataforma que você quiser usar. Use esse lugar, use esse ambiente, porque é o melhor de Brusque e região. Queremos agradecer também a Sul Pinturas, que trabalha com pinturas de casas de alto padrão. Eles fazem reforma desde o começo da sua obra até o final, revitalização também de vernizes, enfim, aplicação de texturas, pinturas prediais, pinturas de alto padrão em qualquer segmento, até pintura automatizada você encontra na Sul Pinturas. Pessoal, assim, preparadíssimo, profissionais. Quero até mandar um abraço para o meu amigo Jário Matheus, que é dono da Sul Pinturas. Temos também a Smart Dom, acessórios de celulares. Eles que trabalham com a instalação de manutenção também, enfim, instalação de sistemas inteligentes de casa, a manutenção de celulares, venda de celulares, manutenção, enfim, a venda de acessórios. O que você precisar, a Smart Dom é uma empresa preparada para te acolher também, para solucionar o seu problema aí técnico em qualquer área, na parte, enfim, de automação. Pessoal, temos a honra, temos também a alegria de receber hoje no Goodcast a Tatiane Santos, ela que é empresária, empreendedora, é dona de 4 lojas no segmento de óptica, quer dizer, 4 lojas no segmento óptico, e é uma alegria te receber aqui, Tati. Olá, pessoal, eu que fico, André, fico muito feliz, quero agradecer o convite. É muito bom, né, ter a oportunidade de estar compartilhando com todos a minha história. E mais feliz ainda em saber que eu tenho certeza que você que está assistindo pode ser motivado. Então, para mim é muito, muito gratificante. Que legal, Tati. Seja muito bem-vinda. Tenho certeza que o pessoal vai se conectar muito com a sua história. Eu ouvi um pouco ontem, né? Nós estivemos ali Sim. Indo até Curitiba. Minha esposa foi junto também. Foi bem legal. Sua história é incrível e, assim, as pessoas que não conhecem ainda um pouco da sua história, você poderia falar um pouco da sua biografia, o pessoal te conhecer um pouquinho mais? Claro, André. Então, André, eu nasci, né, no interior da Bahia, uma família muito humilde. Certo. Mas eu sempre tive o sonho de empreender,
Na verdade, todas as empresas onde eu trabalhava já com sede, né? E administrava ali como se fosse minha. E na minha adolescência, né? Foi um período, assim, bem desafiador, onde minha mãe, né? Eu não conheço meu pai, mas a minha mãe, ela foi uma guerreira muito forte, né? Em questão de educação, de oferecer pra gente sempre o melhor. E eu fui crescendo, né? Fui crescendo, me tornando adolescente. Comecei a trabalhar, né? Saí de casa jovem, 18 anos. Já ingressei na faculdade. Para mim foi uma construção, né? Para hoje eu estar aqui podendo compartilhar. Que legal. Você poderia compartilhar pra gente quando e onde foi o seu primeiro encontro com Jesus? Então, André, o meu primeiro encontro com Jesus foi ali nos meus 12 anos. Né, numa fase muito difícil na minha família, porque a minha mãe, na verdade, eu não nasci em berço evangélico, né? A minha mãe, ela não era evangélica, ela fazia parte de tradições onde lá na Bahia é muito conhecido por causa dos terreiros, né? Então a minha família era do terreiro. E foi quando eu ganhei, né? Tive que me dedicar ali e começar a ir para a igreja através de amizade, né? Amigas. E na época minha mãe era contra, né? Por causa das religiões, né? Ser muito diferente. E o que aconteceu? Eu tive que buscar a Cristo sozinha. Eu tive que procurar força nele para ganhar a alma dela para Jesus. Então foi uma fase assim muito marcante na minha vida. Que legal, que legal. Que bom que você se encontrou com o Senhor na adolescência, né? Hoje, eu e minha esposa, a gente trabalha, coordenamos adolescentes do Campo de Brusque, e a gente vê realmente a necessidade. Hoje, assim, grande parte das famílias, elas são desestruturadas, né? Então, as pessoas, enfim, passam por guerras, aflições, e o diabo, nosso adversário, ele vai fazer de tudo para destruir a família. Como você comentou ali, você não conheceu quem era o seu pai. Eu creio que isso também gerou alguns traumas, né, em você, né? Com certeza. E como é que você fez para vencer esse trauma? Como é que você fez? Tinha, digamos assim, mulheres que te ajudavam na época, a tua líder, o pastor, a pastora. Você teve um suporte na sua adolescência? Eu tive porque o Senhor sempre esteve comigo, né? Mesmo não conhecendo a palavra, não tendo na minha família esse direcionamento, né? O ensinamento. Deus colocava pessoas, né? Então as minhas amizades eram uma diferença de 10 anos para mim. E na minha adolescência eu tinha uma amiga, ela tinha 3 filhos, né? Tinha 35 anos. E ela me ajudava muito nessa parte, porque ela era evangélica. Então ela entendia que o que eu estava passando na minha casa era algo espiritual. Que é onde ela me convidava para ir para a igreja, ela falava, né, de Deus para mim. Então, assim, a parte mais difícil na vida de um adolescente é quando ele começa a fazer 15, 16, 17 anos. Porque ele sente a falta do pai, né? Sim. Da mulher, principalmente, sente a falta do pai. E eu sentia muita falta, porque a mulher, nessa fase, ela tem o pai como um apoio, né? Até mesmo, tanto emocional, assim, de orientar, de ser mais firme, como financeiramente. Geralmente, a criança que nasce com pai e mãe, quando ele pede algo para a mãe e a mãe não dá, ele vai pedir para quem? O pai. Verdade. Então, eu sentia isso, porque a minha mãe, ela foi pai e mãe. Então, ela tinha a parte dela de ser mãe, né? De cuidar, mas ela teve que se posicionar mais rígida, né? Então, na minha adolescência ali, de 15, 16 anos, eu sentia muita falta do pai, tá? Sim. E, assim, pra gente poder te conhecer também, tem um quebra-gelo bem legal pra gente fazer. Quem é a Tatiane longe do trabalho? Vamos lá. Como você se define? André, assim, por incrível que pareça, eu já fui animadora de festa infantil. Sério? Né? Então, eu sempre estive, assim, com colegas, né? Conversando e brincando. Eu fazia a turma rir. E aí o pessoal falava, Tati, por que tu não começa a animar festas? Porque nessa época ali de 18, já na fase dos 18 anos, eu estudava, né? Eu estudava numa cidade um pouco distante, porque eu morava no interior.
E o que que acontece? Me veio a ideia de animar a festa infantil. Então, eu comecei a fazer animação de festa infantil para tirar ali o valor, né, de poder pagar a faculdade. Então, assim, eu sou uma pessoa muito, muito brincalhona, eu sou uma pessoa acolhedora, uma pessoa que está sempre procurando reunir, né, amigos, até mesmo a família. Que legal, que legal. E qual a fase mais simples e que você considera mais feliz da sua vida? Você olhando para sua história, assim. A fase mais simples que eu considero mais feliz é a fase onde eu poderia tirar momentos com colegas na escola. Na escola. É simples, mas para mim era a fase mais feliz, porque eu não tinha amigos, eu não tinha vizinhos, eu não tinha a união ali dos irmãos em casa. Então, a minha fase mais feliz era quando as meninas da escola se aproximavam de mim, né? E fazia amizade, e a gente dividia o lanche, né? Era uma fase, para mim, assim, de acolhimento. Que legal, que Eu legal. me sentia, assim, fora de casa, né? De casa. Aham. E ouvindo também uma parte da história da sua vida, né? Você já sofreu muito na vida. E assim, qual foi o momento mais difícil da sua vida? O momento que você enfrentou, que você achou que assim foi o maior desafio? André, o meu maior desafio foi quando eu tive que sair de casa com 17, 18 anos para começar a trabalhar, pagar o aluguel e ainda assim ajudar minha mãe. Então, eu não tinha um salário, né? Na época eu ganhava uns R$ 480. Eu tinha que fazer free em supermercados. Lá na minha cidade tem o centro, né? De abastecimento, o centro onde os comerciantes vendem, né? Os ambulantes vendem. E o que eu fazia para fazer o complemento? Eu trabalhava durante sábado entregando sacola. Então, eu entregava a sacola pela manhã, 4h30 da manhã eu chegava para entregar a sacola. E depois eu tinha que cobrar o valor da sacola. Então, foi uma fase, assim, para mim, que eu tive que dar o meu máximo. Meu máximo. Eu sempre falo, sobreviver. Uhum. Em algum momento, assim, você pensou em desistir de tudo isso? Pensar, não compensa não, tô me esforçando, parece que Deus não tá me vendo, porque a gente corre o risco de pensar dessa forma, né? Ou você, digamos assim, via isso como uma escola para te ensinar algo que Deus estava permitindo para que lá na frente você se tornasse alguém grande. Olha, teve fase que eu pensei em desistir. Porque por ser mulher, a gente tem muitas opções, né? Então, quando a gente chega numa fase de adolescência, a gente tem um caminho que é as festas. Hoje, festas, a maioria, a entrada para a mulher é gratuita, né? Bebida também. Então, tudo era muito acessível. As amizades, eu era uma jovem, assim, bem comunicativa, brincava bastante. Então, as pessoas, as jovens, os jovens da minha idade, a gente sempre andava junto. Então, era um momento certo para mim e para o mundo, né? Escolher viver ali do que é vazio, né? Se preencher do que é vazio. Porque quando a gente é jovem, que a gente tem amigos que não tá na palavra, os convites vêm, né? Então, nesse momento ali, eu pensei em desistir, porque eu trabalhava muito, né, para ajudar minha mãe e me manter. Por que eu não seria não viveria a vida de jovem? Eu sempre quis ter uma vida de jovem. O que o jovem faz? Um jovem da minha idade faria? Saía para as festas, se reunia com amigas. Era isso que às vezes me criava a dúvida. Será que eu não posso ter essa vida? Ou eu estou procurando uma responsabilidade, carregar algo que no momento eu poderia ter uma segunda opção e segurar essa segunda opção, né? Mas o Senhor, ele sempre estava aqui do lado e ele sussurrava no meu ouvido e falava assim para mim, segue em frente, não desiste, que vai dar certo. E eu continuava. Amém. E assim, tem alguma dor do passado que hoje virou uma lição para você? Então, André, o perdão. O perdão virou uma lição para mim. Porque por muito tempo eu
tentava, né, em conversas com a minha mãe, entender né, as minhas raízes, a minha fase de criança, né, conhecer meu pai. Eu tinha muita curiosidade de conhecer meu pai. E ela teve os motivos dela, né? Talvez ela estava me protegendo. Sim. Porque tem isso, né, que eu ouvia muito, olha, ouve tua mãe, não insiste tanto em saber quem. E pai é quem cria. É isso aí. Então, eu ouvia isso. Pai é quem cria. Então, você tem a sua mãe, tua mãe não deixa faltar nada. Só que eu tinha a minha mãe, né, como mãe, porque ela me teve, né? Morei com ela. Mas eu não tive o amor, o acolhimento, né? Aquele amor dado por gestos, que é um abraçar, o falar um eu te amo, uma conversa entre mãe e filha. Eu não tinha isso. E minha mãe não entendia o por qual motivo eu queria saber quem que era meu pai. Na verdade, eu tentava buscar o que ela não conseguia me dar, né? Que, na verdade, eu tinha uma esperança. Será que se eu conhecer quem é meu pai, eu não vou conseguir, né, essa aproximação e eu contar hoje qual é a minha dificuldade e ele me ajudar? Então, eu tinha isso. E eu fiquei um tempo sem falar com a minha mãe. Eu passei 6 meses, uma média de 6 meses. Eu nunca fui desobediente de responder ela, mas eu me afastei. Eu fui morar em uma cidade distante, onde eu só tinha folga no final de semana, porque eu estudava, né, eu fazia faculdade. E aí, os finais de semana eu podia ir para casa dela, e eu escolhia não ir para casa dela, como uma forma de alívio, sabe? De não ter as lembranças. Porque você voltar para onde você teve a infância alimenta a tua falta. Então, eu não queria mais estar presente, né? Porque sempre eu ia querer perguntar, e meu pai? Quando que vai me contar? Então, o perdão veio quando Deus falou comigo, né? Você precisa seguir, virar essa página. Eu já era grande, né? Já tinha meus 21 anos. E Deus falou comigo, você precisa perdoar ela. E Deus preencheu o vazio em mim. Glória a Deus. Deus preencheu o vazio em mim. Veio uma palavra para mim. Eu fui num culto e veio uma palavra para mim. Que nós somos filhos dos nossos pais. Mas vai chegar um momento que Deus vai pedir para eles, me devolve e fala o que tu fez. Então, Deus vai pedir os filhos de volta. E o Espírito Santo falou para mim naquele dia que se ele vai me pedir de volta, por que eu não já fico com ele? Né? E o meu vazio foi preenchido. Então, eu perdoei a minha mãe e ainda voltei a ajudar ela financeiramente, tá? E falar de Deus para ela. Continuar ali amizade, né? Então... E assim, hoje pro pessoal entender, a sua mãe antes mexia com magia negra. Isso, ela era, na verdade, assim, era candomblé? Isso, era no candomblé. Ela era filha de santo, né? Certo, Ela tinha sido convidada até para atuar, só que ela não aceitou. Certo. Ela já veio da minha avó, né? Algo assim, de lá de trás. Certo. Então, a minha avó era filha de santo. A minha mãe ia junto com ela fazer as visitas. Sim. E se tornou filha de santo, né? Então, e levava a gente também para fazer todo o ritual. Então, a minha mãe, por servir, né? Não servir a Deus, servir o inimigo, né? Tá? Ela era muito escravizada, porque ele usava ela para fazer dos nossos dias difíceis. Entendi. Então, e assim, isso refletia alguma coisa na vida dela, assim, física? Ela tinha alguma doença? Ela tinha algo que aprisionava ela? Então, ela tinha... ela bebia muito, né? Ela tinha alguns vícios. E refletia, porque assim, ó, a minha mãe teve um período da vida dela, o que aconteceu? Ela teve um problema na cabeça, onde ela sentia muita dor de cabeça nessa época. E o que acontecia? O pessoal próximo dela, as vizinhas próximo dela, levava ela em terreiro. Então, sempre tinha um terreiro novo para ela ir, procurando a cura, né? Sempre tinha alguém que convidava ela, olha, tem um pai de santo ali que se você for lá conhecer, fazer todo as práticas, né? Que no caso tínhamos que passava 7 dias. Tenho certeza,
isso aí foi obra de bruxaria que fizeram para você. Então, a minha mãe, ela sofreu, sempre final de ano, eu começava em novembro, ela sofreu, assim, por uns 3 a 4 anos, com uma dor de cabeça, uma enfermidade que o inimigo colocou, e por falta de sabedoria, né, e estar no lugar errado, na prática errada, o inimigo escravizava ela. Entendi. Então, ela pagou, sim, um preço alto, né? Mas o que acontece? Por ela me ter e Deus ter usado, né? Porque quando eu comecei a visitar, Deus usava muito vaso para falar que eu era escolhida desde o ventre da minha mãe. Uhum. E que Deus ia me usar para restaurar a minha família Legal. e trazer a salvação. Que legal. E hoje, qual é o estado da sua mãe hoje? Hoje ela serve a Deus junto com você? Então, nesse período ali que eu comecei... Porque assim, ó, o que acontece? Foi difícil da minha mãe aceitar. Certo. Ela me proibia de ir no culto. Ela não aceitava que eu ia no culto. Depois, eu comecei a falar para ela, mãe, olha só, a senhora já foi em vários lugares. Por que a senhora não visita, né, a igreja? Deus vai curar. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer os convites para ela. Né, fazer os convites para ela, porque, na verdade, ela não tinha saída, né? O caminho, a verdade e a vida, né? É Cristo. Então, a saída dela era aceitar ir na igreja. E, com o tempo passando, eu comecei a fazer... eu fiz um propósito. Eu me converti na Universal, porque eram os horários mais flexíveis para mim poder ir. Como eu era proibida de ir no culto, não era exatamente de ir no culto. A minha mãe, ela dava muita obrigação para fazer em casa. E tinha um horário para finalizar, porque quando ela chegava, ela queria tudo pronto. Então, tinha um horário. E como eu era a filha do meio, né? Eu assumia para fazer tudo. Então, na verdade, o inimigo usava ela para chegar em casa, procurar um defeito e aí me castigar, né? Então, nesse momento ali, eu comecei a ir para a igreja. E teve um culto que o pastor falou assim... que filho tem que ser obediente aos pais. E aí eu pensei, né, em mim. No final do culto eu tenho que procurar o pastor, porque como é que eu vou ser obediente à minha mãe e vou largar a Deus, que é onde eu tenho um aconchego, né, a paz. E aí o pastor me orientou, ele falou assim, no seu caso, você vai vir na igreja em um horário específico. Então, a Universal, ela tinha 3 turnos, né? Nessa igreja tinha 3 turnos. Então, eu podia ir de manhã, eu podia ir na tarde ali, às 3 horas, ou à noite. E eu ia sempre à tarde. Estudava de manhã e conseguia ir à tarde. Então, por isso que a minha mãe ela me castigava. Porque o tempo que eu chegava da escola para poder fazer as coisas e conseguir ir no culto, eu não conseguia fazer tudo. Sempre deixava algo para trás. E aí eu tinha a esperança de ir no culto, voltar a tempo para fazer. Só que aí ela chegava às 5h30. E às vezes ela chegava antes. Então, nesse período ali que eu continuei indo e fiz propósito, eu consegui uma visita dela na igreja. Consegui. Eu fiz o propósito, cheguei na igreja, falei, pastor, preciso de um óleo ungido, finalizando a campanha. Falei, pastor, preciso de um óleo ungido, eu vou ungir minha casa. E o telhado da casa era baixo, porque a gente morava em um morro, onde era a última casa. Então, era assim um telhado. Se eu subisse, eu ficasse apoiada de frente, eu conseguia jogar água. A fé, né? Jogar água até no telhado, ungida. Água com óleo. Água com óleo ungido. Eu ungi a casa inteira. E aí, no final da rua, tinha a parte de baixo. Pois eu peguei tudo que tinha. As roupas, as correntes. E joguei fogo. Todo o material dela que ela usava. Todo o material eu rituais. joguei fogo. E aí eu falei pra ela, olha só, a partir de hoje, Deus me deu uma autoridade tão grande de falar com ela. Porque, pensa, a minha mãe sempre foi fechada, sempre foi muito rígida. Para mim falar dessa maneira com ela, o Senhor me usou aquele dia. Então eu falei para ela, a partir de hoje a senhora não vai mais fazer visitas. A senhora já foi em vários lugares. Então o que a senhora precisa é se converter, buscar a Deus, ir na igreja. Vamos fazer uma visita. E nessa uma visita que ela foi, ela já tinha noite sem dormir. Foi num domingo, né? A visita que ela fez. Ela veio do culto e ela passou a noite todinha em paz. E aí passou segunda-feira, terça-feira, 2 dias depois, ela firme, o coração endurecido. Não vou mais lá.
E aí, eu tentando convencer ela, a dor de cabeça voltou, hein? Voltou, hein? Porque eu falei pra ela, se você for, você vai ver se essa dor de cabeça, você vai ser curada. E aí, né, ela foi, recebeu a cura e não quis ir mais. E aí eu falei pra ela, olha aí a dor de cabeça. Olha aí. Eu convidei, vamos no culto. E na segunda vez que ela foi, André, que ela voltou pra casa, nunca mais ela teve dor de cabeça. Olha só. Mas aí ela falou pra mim, né, que ela queria conhecer outras igrejas. Hoje ela é convertida. Minha mãe é batizada na Assembleia, congrega na Assembleia. E Deus usa muito ela para evangelizar. Muito. Hospital. A minha mãe teve 4 filhos. Um dos filhos, ele foi assassinado. Então, ali ela já começou a se sensibilizar, né? Porque nesse período que ela perdeu ela já, assim, minha mãe teve muitos problemas psicológicos. E Deus restaurou ela novamente. E hoje, ela vive na fé para converter os outros 2 filhos dela, né? Para Deus fazer a obra nos outros 2 filhos dela. Que bênção. E, assim, se você pudesse, na época, assim, sem enxergar, né? Tudo que você estava vivendo, tanto na questão da ausência do seu pai, passando essas lutas com sua mãe no início ali na igreja e tudo. Se alguém dissesse para você que hoje você seria empresária, estaria em Brusque, servindo a Deus, bem-sucedida, você acreditaria? Não, eu não acreditaria. Não acreditaria. Porque quando eu comecei a acreditar em mim, assim, que seria capaz, assim, para mim, que teria algo que estivesse ao meu alcance, foi quando eu ouvi um podcast. E eu não sei muito bem como que foi as falas, assim, sabe? Mas eu ouvi assim, você não precisa ter formação, certo, ser pós-graduado para ser um grande empresário. Boa. E aí eu pensei, então eu posso ser. É isso aí. Porque, veja bem, eu não consegui estudar. Eu ia para a escola para dormir. Porque em casa era só trabalhando, ajudando, sabe? Eu cuidava dos meus irmãos, então o almoço era comigo, a roupa, a casa era comigo. Então, quando eu chegava na escola, meu Deus, eu debruçava na cadeira e falei, vou descansar. É tanto que hoje eu não tenho uma amiga de escola. Certo. Porque o que eu ia compartilhar com elas? Se elas fossem falar do assunto que a professora tinha acabado de passar, eu ia ficar com vergonha. Porque eu estava dormindo, no final não tinha prestado atenção, então eu já saía, pegava minhas coisas e ia embora. Né? Então, eu tinha uma... E amizade, assim, com sempre homens. Eu me identificava muito com os meninos, porque eles prestavam menos atenção, pelo menos o que eu fazia amizade. Então, prestava menos atenção. Eu falei, esse aqui não vai me fazer pergunta muito difícil. Então, passava despercebido. Os homens já são mais desligadão. Mais desligado. Então, eu fazia sempre amizade com homem. Quando a professora falava, senta em dupla, eu procurava um rapaz para sentar do meu lado. Porque as meninas iam querer me exigir que tivesse o mesmo foco que elas. Mas eu não ia conseguir fazer as atividades para ajudar em casa, ajudar elas com as atividades, porque em casa já tinha outras atividades. Então, eu pensava, eu tenho que sempre, né, ficar aqui no meu canto para me envolver menos, para ter menos obrigações. Então, assim, quando você, por exemplo, se formou na faculdade, para ti foi uma grande vitória, pelo fato de você ter tido problema lá atrás e tudo. Na verdade, assim, eu não cheguei a finalizar, né? Porque eu fiz, eu não consegui me formar no 3º ano, porque eu tive que parar no 1º. Certo. Onde a minha irmã, ela teve um problema de intestino, que ela perdeu um pé em uma das cirurgias. Ela teve que amputar o pé. Ela passou 1 ano fazendo tratamento, um tratamento muito leve, porque ela estava gestante. Então, teve que ganhar neném. Ela usou bolsa de colostomia. E aí, ela teve que amputar o pé. Então, a minha mãe teve essa carga, né? Que era um bebê, a minha irmã e o meu irmão, que na época ele tinha sido preso. Sim. Então, o meu irmão, na verdade, ele ficou sem visitas. Na minha família, ninguém foi visitar e quem podia era a minha mãe. Mas a minha mãe, ela ficou entre 2, né? Entre cuidar da minha sobrinha e da minha irmã e ir visitar ele.
E aí eu abracei a causa, porque Aí, eu no caso, amava. Você teve que trancar a faculdade. Aí nesse período, o que foi que aconteceu? Eu tive que deixar o ensino médio, O que ensino foi no médio. primeiro ano. Quando passou essa fase que eu consegui, né, dar uma respirada, eu fiz o Enseja, que é um Certo. supletivo. Sim. Mas aí já foi anos depois que eu Sim. consegui fazer o Não, mas o supletivo. importante foi que você concluiu. Assim, Isso. não importa como você, digamos assim... não estudei certinho o primeiro, já fiz o 3 em 1. Digamos assim, isso não tem problema nenhum. E às vezes assim, eu acho que mentalmente a pessoa pensa, é importante você falar mesmo a sua história. Porque tem pessoas, por exemplo, que estão assistindo agora, que estão, quem sabe, ali com 40 anos, 50 anos, e olham para trás e dizem assim, meu irmão se formou, minha irmã se formou, eu fiquei para trás, se comparando. E acaba que a gente vai nesse período, digamos assim, por conta disso que a gente viveu, a gente começa a se comparar com os outros, e o importante é você falar mesmo que você... E eu me cobrava. Sim, eu me cobrava. Você fez isso e isso incentiva outras pessoas a estudarem. Por exemplo, tem pessoas hoje com 50 anos se formando na faculdade, se formando até no ensino médio, porque não, vou vencer isso, vou enfrentar isso. O importante é fazer, não importa como. Eu sempre digo isso. Sim, e eu me cobrava muito. Aham. Porque a minha mãe, ela chegou a trabalhar com uma família onde a maioria era advogados. Sim. E minha mãe era doméstica, né? Sim. Ela fazia a limpeza e fazia o almoço. E o sonho dela era um dos filhos fazer a faculdade. Certo. Então, eu me cobrava muito. Eu consegui fazer o complemento e ingressar na faculdade. Mas eu não sei, André, na época, o que aconteceu que eles não fizeram avaliação da documentação. E era presencial a faculdade. Sim. E o supletivo que eu fiz não tinha validade. Era falso. A Sério? pessoa... Eu fiz o cadastro, fiz as aulas e fiz a prova. Só que o que acontece? Quando eu entreguei na faculdade, eles não fez a validação da documentação. Entendi. E a explicação que me deram foi, a gente sempre faz no final. Então, você se forma, eles, né, avalidam a documentação, se falta algo, eles pedem. Então, quando veio a notícia que aquela escola onde eu fiz o Enseja, ela era todo mundo que fez a formação, né, teria que voltar novamente e estudar em outra, na verdade, porque nessa aí foi fechada. Tipo, não era reconhecida pelo MEC? Não era reconhecida pelo MEC. Entendi. Eu vim terminar aqui, em Brusque. Entendi. Porque eu sempre me cobrava. Eu coloquei no meu coração, eu vou finalizar. Mas eu cheguei a pagar a faculdade, eu comecei em 2017, a faculdade. Então, eu estudei 2017, 2018, 2019, e aí parei, quando isso aconteceu. E quando chegou aqui, eu fiz o outro supletivo, que foi um Enseja, e ingressei na Unifeb. Legal. À noite. Legal. Então, eu comecei a estudar na Unifeb, só que eu não aguentei, porque era muito trabalho. Eu trabalhava durante o dia, e aí eu deixei de lado, sabe? Eu não dei continuidade. Entendi. Então, se alguém me perguntasse assim, naquela época, mostrasse todo o meu futuro e falasse, essa vai ser você, eu não acreditava. Porque eu não tinha o ensino médio, bem pouco do básico, né? Bem pouco do básico, era mesmo o ler e escrever, histórias, muitas coisas assim que na época os professores passavam. Eu não tenho um conhecimento mesmo, eu reconheço que não tenho. Hoje eu tô, né, buscando, fazendo cursos para melhorar. Você tá em mentorias. Em mentorias. Grupo de networks. Isso, para melhorar minha comunicação. Que legal. Porque eu fiquei muito tempo travada, né? Escondida, assim, porque eu tinha medo de me expressar. Eu tinha medo, assim, de falar errado, das pessoas me julgarem. Então, eu realmente não iria acreditar. Não iria acreditar. Parabéns. Você tá indo bem no podcast aí. E tudo isso é resultado de escolhas, né, que a gente faz. Querer crescer, melhorar, evoluir. E a nossa vida é assim, ela é feita de escolhas e toda ação tem uma reação. Tem pessoas que ainda estão no 0 a 0 e você se moveu em direção ao seu sonho e tá vivendo algo incrível, né? Na presença de Deus. Incrível. E é bem interessante, Tati, porque assim, ó, realmente aquilo que você falou é muito interessante. As pessoas pensam, para eu ser um grande empresário, eu preciso ter uma formação. Não, na verdade, assim, o conhecimento... Não entenda errado, pessoal. Eu sei que a faculdade te dá realmente uma teoria, te dá bagagem, te dá um canudo, mas a experiência, ela abre portas. Sim, com Pode certeza. ver, quando alguém está contratando, não vão exigir apenas, digamos assim, o canudo. Às vezes vão exigir o quê? Se tem experiência, se você tem experiência, dá conta de realizar. Por exemplo, você contou um pouco da sua trajetória, né? Ontem ali a gente estava conversando nos bastidores.
você trabalhou em alguns locais, cargos de destaque. Com né? certeza. Você pode sim. compartilhar pra gente como é que foi essas experiências, os locais que você trabalhou, né? E hoje, né, você é dona da Ótica Vistai, né? Isso aí. E quais os lugares que você passou que te prepararam para chegar aonde você está hoje, Então, eu trabalhei com empréstimo consignado. certo? Eu saí daquela fase, né, que era sem carteira assinada, né, que eu trabalhei um pouco em mercados para poder conseguir, sendo conhecida, né, as pessoas me ver. Sim. E fazer um convite para um trabalho onde eu iria estar registrada com mais segurança. E aí eu trabalhei numa empresa que, assim, marcou. Eu tenho um carinho muito grande por essa empresa. Hoje ela é conhecida como Help na minha cidade. Legal. É uma empresa de empréstimo consignado. E eu consegui desenvolver muito nessa empresa. Já manda um abraço para eles, então. Um abraço pro pessoal. Eles tinham uma equipe, assim, Legal. uns líderes muito bom. E como vendedora, eu sempre era destaque nas vendas. Legal. Sempre era destaque. E quando eu saí de lá, eu fui vender o seguro, né? Seguro de carro, seguro de moto. E foi na parte externa. Então, assim, eu tive a experiência interna de loja, onde o público ia até a mim. E tive a experiência de fazer as prospecções, Legal. de apresentação, né? Ali, eu tive a persistência de ir no cliente, né? Bater em porta, fazer os convites, oferecer o serviço. Então, eu tive a resistência, né? Persistência de manter a esperança em fechar os negócios. Que legal. Então, depois eu fui trabalhar na Honda. Ali foi uma escola. Que legal. Eu falo que a Honda, ela foi uma mãe. Foi a minha última experiência, assim, de que eu também tive um contato com financiamento, né? E quem trabalha com financiamento, eu não conheço ninguém que trabalhou com empréstimo consignado, financiamento, que não tem sucesso. Olha só. Porque você tem que aprender. Você aprende Sim. vendas, você aprende técnicas de venda, você começa a entender sobre pessoas, né? O que leva as pessoas a tomar a decisão de compra. Aham. Então, o empréstimo consignado... Porque, na verdade, assim, na época, o que eu pensava? Eu estou vendendo possibilidades. Então, Legal. eu dou ali para o cliente opções, estudo, né, como que está a situação dele e vejo aonde mais se encaixa. Era parcelas aonde o cliente iria conseguir pagar. E o rendimento, no final disso tudo, era muito bom o retorno. Que legal. Era muito bom. Então, a Honda, ela foi uma escola para mim. Aham. E quando eu saí, na verdade, assim, eu fiquei um tempo na Honda, porque a minha gerente da Honda, ela não aceitava que eu saísse. Ela falava para mim assim, que um bom funcionário, para ele conseguir ter conhecimento, para ele conseguir ter o conhecimento, né, ser bem visto, assim, profissionalmente, ele tinha que ficar no mínimo 2 anos. Então, e eu vendia bem, né? Na verdade, assim, eu era o sopro. Na hora que o pessoal tava achando que não ia bater a meta, eu aparecia lá. Então, era o resgate de todo mundo. Eu saía, resolvia minhas coisas, voltava para a reunião do fechamento e eu conseguia dar o gás e entregar. Então, assim, quando eu saí da Honda para chegar a ser empreendedora, né, começar pequenininho ali, foi quando eu abri um dogão na minha cidade. Olha só. Eu montei um dogão. O dogão parecia uma franquia, Que legal. bem parecida assim com o Samba. Então, eu comecei a montar esse dogão, sem ninguém saber, por enquanto, porque eu estava na Honda ainda. Então, durante os primeiros 15 dias, eu estava desenvolvendo as coisas ali para poder inaugurar o meu dogão. Que legal. Aí, o restante dos dias, para finalizar o mês, eu ajudava o pessoal na Honda. E ela sabia, né? Ela sabia porque eu sempre fui muito amiga de todos os meus gestores. Que legal. Todos os meus gestores, eu sempre fui muito amiga. Então, no final, ela sabia que eu estava dando um perdido ali, mas eu ia aparecer. Sim. Então, quando eu abri o dogão, que eu inaugurei o dogão, eu até tentei sair da Honda, mas ela me aconselhava muito. Ela falava, olha, é muito cedo, você tem que ver se realmente, né, vai fluir, se vai engrenar, se vai dar certo. E engrenou bem o dogão. Engrenou bem. Eu vou te dizer assim... Conhecido na cidade. Ficou conhecido. Quando eu inaugurei, André, eu achei que eu não iria vender. Eu coloquei só 8 mesas. 8 mesas. E na minha mente, porque quando eu abri o dogão, eu tinha vindo de uma festa e minha amiga me chamou para comer um cachorro-quente. E o cachorro-quente era muito grande. E eu falei assim, rapaz, eu vou ganhar dinheiro aí com esse cachorro-quente. Eu vou montar um cachorro-quente desse. Porque não foi na minha cidade
que eu comia esse cachorro-quente. E o cachorro-quente era assim. Eu brinquei com a moça, eu falei, moça, você divide, porque eu vou comer hoje, eu vou comer amanhã. E nessa minha fase ali de adolescência, eu não estava firme, eu tinha me afastado. Então, eu ia muito em festa, para preencher vazios, né? Então, eu ia muito em festa, eu gastava muito. Eu ganhava muito bem, André. Muito bem, mas eu gastava bem também. Não sabia como administrar. Não sabia como administrar. Então, veja, na Honda eu ganhava uns 4,5, 3,5, 2,5, porque veio a pandemia em 2022. Então, eu ganhava bem pra minha idade. Sim. Né? E o dogão, ele era um complemento. Pra sobrar, viajar, curtir. Então, na minha cabeça, eu montei o dogão como um extra. Que legal. Né? E como começou a questão de empreender, digamos assim, no ramo óptico? Foi quando você chegou em Brusque, você começou a trabalhar em ótica já lá na Bahia, na sua cidade, ou foi aqui já no Sul, quando você veio pra cá? Então, quando eu vim pra cá, eu recebi um convite pra ver se eu esfriava a cabeça, né? Certo. Porque eu tava bem aflita. E daí eu resolvi vir. Eu falei, olha, é uma boa ideia. Eu já tinha 2 pessoas trabalhando comigo. Então eu liberei uma. Ficou só um rapaz, que ele tinha trabalhado na cozinha do Jerônimo, então ele tinha experiência. Eu pensei, vou tirar umas férias. Eu vou aceitar. A minha prima trabalhava em um salão. Sim. E aí eu falei, eu vou tirar umas férias, eu vou lá, vou passear. Mas a intenção não era ficar. Isso não em era Brusque? ficar. Em Brusque. Não era ficar. Na verdade, eu achava que Brusque era igual São Paulo. Porque eu vim no interior. Eu nasci em São Paulo, mas minha mãe me criou na Bahia. E nesses passeios que a minha mãe ia em São Paulo, eu tinha, achava que comparei Brusque com São Paulo. Então eu falei, eu vou lá, vou curtir, vou passear e depois eu volto. E o ritmo aqui é totalmente diferente. Totalmente diferente. E esse rapaz que me convidou pra vir pra cá, ele teve um carinho, assim, diferente comigo, sabe? Eu falei pra ele, olha, eu aceito ir, só que eu não vou ficar. Porque na época a cunhada dele tava grávida, né? E ele tem uma recepção de um salão, onde tinha muito fluxo. Ele vem, você fica aqui, você me ajuda e você ganha também, porque eu vou te pagar. Então você não vai gastar. Eu deixei meu dogão lá funcionando e vim. Só que nesse meio tempo, as coisas foram acontecendo. E quando lá mesmo, né, na minha cidade mesmo, eu já tinha uma casa lá. Eu tinha vendido uma moto, porque eu ganhava muito bem. E eu tinha uma casa alugada. Então, eu falei, eu não tenho como ficar. Deixei meu cachorro, a casa, o dogão, tudo lá. E aí eu vim. Só que o que acontece? As coisas foram acontecendo. A minha mãe disse que não ia na minha casa cuidar. Meu cachorro também, ela disse que não ia cuidar, porque era distante, né? E aquilo foi me deixando muito aflita aqui. Sabe? Muita preocupação. Eu pensei, se não quer cuidar, eu vou pegar e eu vou vender tudo. E eu vou ficar aqui. Sabe? E foi uma resposta, André, de oração quando eu era criança. Porque se eu fechar meu olho e eu lembrar de mim como criança, eu lembro de mim na pia da minha casa, pedindo para o Senhor me tirar daquela casa e me levar para bem longe. Mas tão longe que a minha parentela não me alcançasse. E Deus me trouxe para cá. Então, assim, Deus firmou meu coração, assim, sabe? Segurou em mim para mim não voltar. Que legal. E eu vendi tudo. E fiquei aqui. E começou a investir aqui. E aí eu saí do salão, né? Saí do salão com 3 meses. O arrependimento na época, né? Porque eu pensei, agora eu aluguei minha casa, não tenho pra onde ir. E a multa de contrato de 1 ano é grande, né? Mesmo sendo um aluguel pequeno lá. E aí a minha prima que me convidou, na verdade assim, ela não teve sabedoria, né? Eu vim porque quis. Né? Eu vim porque quis. Mas aí ela não tinha uma estrutura pra mim receber. E o que acontece? Eu tive que ficar aqui, né? Começar a trabalhar. O salão me pagava um pouco menos, então eu saí do salão, fui trabalhar em ótica como vendedora. Então eu aceitei panfletar na frente da ótica. Para poder... Porque aí a proposta que o gerente me fez é que o vendedor, quando ele faz a captação externa e vende interno, ele ganhava mais. Legal. E na época não ia dar, né? 2.500 para pagar o aluguel. E conseguir se manter. Aí eu pensei, olha, se eu aceitar essa proposta e ir trabalhar nessa ótica, eu vou ficar próximo do salão, porque eu não tinha ninguém aqui. Então eu pensei, eu vou ficar próximo do salão e eu vou ganhar melhor. Legal. E nesse caso, assim, como você foi sempre comunicativa, você sempre fechava a venda ali na rua, já chamava o cliente, já trocava ideia, já vendia? 60% das minhas vendas. Eu cheguei a vender na ótica 110 mil. Nossa. Sozinha.
Mas assim, foi uma construção, né? Primeiro eu ganhei 4.500. E eu cheguei pro meu gerente e perguntei, como que eu faço para ganhar 6.000? E aí ele foi fazendo as contas, porque eu era muito ruim de conta. Olha, era uma planilha assim, de porcentagem de comissão. Eu falava para ele, não, eu quero saber o quanto que eu preciso vender para ganhar 6.000. E ele fazia toda a conta. Então, ele era muito bom nisso, sabe? De me mostrar quantas pessoas eu precisava captar, quantas vendas. Essa era a tua meta. Era a minha meta. Além da meta lá, tu tinha a tua meta. A minha meta. Preciso fazer. Isso. A meta lá era bem menor, tá? E ele, na verdade, quando ele olhou pra mim, eu fui pra pedir uma informação. Acabou que ele me vendeu um óculos. E quando ele olhou pra mim, ele fez a proposta. E eu falei, não, eu trabalho num salão, gosto muito dele, da pessoa que me convidou, não venho não. Ele não desistiu de mim. Depois de um mês, saiu um vendedor da ótica e aí ele me ligou. Olha, surgiu uma vaga aqui, você realmente não quer vir aqui conversar? Isso em Brusque. Em Brusque. E aí eu pensei, eu tava muito estressada com o pessoal, porque no salão que eu trabalhava, a turma era muito grande. Era todo mundo. Você fazia o quê? Eu era recepcionista, mas eu não sabia trabalhar muito com o sistema, então... o máximo de errado que eu conseguia fazer por dia eu fazia. E o pessoal ficava, sabe, nervoso comigo por causa disso. Então, eu me estressava muito. E relevava, né? Porque eu tava precisando, eu tinha que ficar ali, né? Não tinha pra onde eu ir. E aí, eu aceitei tomar um café com ele. Ele me fez a proposta. Eu fui ganhando menos. O base na ótica era menor, mas tinha comissão. E na recepção não ia ter comissão. Sim. Então, eu fui ganhando menos. Já foi pela fé mesmo que tu ia... Fui ganhando menos. Girar. Isso. Então, ele também, ele sempre me ajudou, sabe? Nas contas. Me mostrando quanto que eu podia ganhar. Então, 4.500, depois fui para 6. Depois eu perguntei para ele, quanto que eu consigo, né? Se eu focar no mês para me ganhar 8.000. Mirei no 8.000. E tudo em folha, tá? Porque a empresa depois insistiu em fazer um acordo comigo para me abrir o MEI, para ficar pagando no MEI, né? Só que eu não entendia. Eu não conseguia entender que eu ia pagar só uma taxa e entrar limpo. E isso tudo foi em menos de um ano. Sim. Menos de um ano. Porque eu tinha uma habilidade muito boa para vender a parcela. Então, eu não conhecia o produto que eu estava vendendo. Sim. Eu só fazia toda a apresentação, né, de ótica, conhecia o cliente. Na verdade, eu vendia conversando e ouvindo a história do cliente. Os clientes chegavam lá, se abria, tinha clientes que se emocionava. E nessa era como se ele ficasse me devendo um favor, que era comprar. O cliente ficava sem graça de sair sem comprar. E aí eu falava, olha só, eu tenho aqui para ti 3 opções. Aí eu começava com as parcelas já, 348, 219, 198. Uma dessas 3 eu ia conseguir vender. Sim. E já tinha escolhido a armação, que era o básico, né? A armação era só escolher o modelo, elogiar ali. Porque eu não entendia muito, né? Não deu tempo de fazer treinamento, porque a ótica tinha muito fluxo. Sim. Aí chegou um tempo que eles me afastaram da venda, tá? Eles falaram assim, olha, o dono me chamou e pediu para fazer a apresentação dos produtos. Que eles faziam o treinamento por vídeo. Eu não tinha paciência de ouvir, né? Na verdade, quando eu começava a assistir as aulas, me dava um sono, eu desistia de ouvir as aulas, continuava vendendo do meu jeito. E aí o dono chegou e falou para mim, eu preciso que você venda para mim os multifocais. Ixi, não sabia explicar. Você não vai vender mais, você só vai vender, voltar a vender, depois que você me apresentar. Aí você foi estudar. Aí eu fui estudar. Tudo sobre a estrutura do óculos, o tipo de lente. Isso, e sabe o que ele me respondeu? Eu falei assim para ele, é muita coisa para ler. Aí ele falou, vai pro YouTube, assiste vídeo. Assiste vídeo, pesquisa vídeo no YouTube. Se você quiser fazer um complemento disso aqui que a empresa está disponibilizando, vai pro YouTube que você vai aprender. E tu aprendeu tão bem que hoje você tem as suas óticas. Sim, eu tenho 4 empresas hoje e eu vou fazer ainda 4 anos aqui em Brusque. 4 anos em Brusque. Porque dentro de um ano eu saí de vender. Eu passei 3 meses. Um mês eu fiquei trabalhando panfletando. Depois eu me destaquei, né? Eles me colocou pra dentro. Então eu continuei trabalhando fora e dentro, porque dentro não tinha tanto movimento. Então era 8 vendedores comigo. Imagina se eu esperasse a minha vez pra vender. Então você ia na rua? Eu ia na rua, eu contava. Pescava o peixe e porque tinha a vez da venda, né? Então o que eu fazia? Eu contava. Ó, se tem 3 pessoas na minha frente, dá tempo eu ficar lá. Porque não entra 3 pessoas de uma vez numa ótica. Então eu entrava 8h30. Então eu ia pra rua, deixava minhas coisas e tal, 9 horas. Porque até 9 horas já tinha feito a reunião. Ia pra rua, fazia a prospecção externa e depois eu entrava. Já entrava com o cliente, vendia. Nesse tempo, já era mais ou menos assim, umas 11 horas.
Aí eu já tinha vendido para um. Depois do almoço era a minha vez. Então, enquanto o vendedor vendia para uma pessoa, eu já tinha vendido para duas. Entende? Então, eu tinha um resultado muito bom. E depois que eu entendi que 60% das minhas vendas era externa, eu focava. Eu passava pela manhã em externo e no final do dia, 4 horas era o melhor horário. É o horário mais excelente para quem trabalha externo. Início do dia e final do dia. Porque as pessoas que trabalham em fábrica saem, as mães vêm pagar conta. Então, eu sempre tinha uns horários estratégicos para também estar ali. Então, eu vendia e me destacava e eles iam subir no meu cargo. E eu fui para subgerente. Eu não aceitei gerência, mas eu aceitei a subgerência. E aí, depois, né, eles me ofereceram a gerência da loja. Só que eu pensei, isso eu já estava ganhando 8 mil. O base, não. O base, na época, era 1.700 e pouquinho. Tudo que eu ganhava era na folha de comissão. Comissão, bonificação. Então, eu pensei, para mim aceitar ser gerente, ele tem que me pagar mais. Mas não tinha como, né? Os 40% não ia dar isso. Porque é 40% em cima do base, não é 40% em cima de 8 mil. Então, eu não aceitei. Eu falei, e essa diferença, o que eu vou fazer? Eu faço de comissão, continuo fazendo. E eu falei pro dono, eu falei, olha só, eu não vou deixar de estar com 8 para chegar em 10, que só falta 2, para começar de novo. Porque quem sabe fazer 8, sabe fazer 10, né? Sabe fazer 2 para completar. Mais do que isso? Então, aí passei 2 meses, né, resistindo para não ser gerente e eles insistindo que eu pegasse uma responsabilidade maior, porque na verdade eles queriam que eu treinasse a equipe, né? E aí eu falei, então eu aceito, mas eu aceito se for para cuidar de loja. Se for para mim ficar nessa loja, em outras lojas, que eles tinham 7 lojas. E aí ele disse que ia pensar. E ele veio numa das reuniões e aceitou que eu cuidasse de Gaspar e Blumenau. Legal. Como supervisora, né? Legal. E o que chamou a atenção foi que na reunião o gerente estava doido que eu fosse. Vai. E ele estava me incentivando a ir. Sim. Só que ninguém me perguntou, André, se eu tinha habilitação para ficar como supervisora. Porque na mente do dono ele ia me dar um carro para mim ficar rodando as lojas. Sim. Mas ele também não falou de imediato que o supervisor tem um carro para ficar rodando, né? Visitando as lojas. Nesse tempo, tu só andava de moto. Então, eu andava numa bis, só que eu não era habilitada. Só que a bis passa despercebido no trânsito, né? Sim. Dá para segurar até tirar a habilitação. Então, eu fiquei assim, durante esse período ali de 1 ano nessa empresa, eu comprei uma bis e ficava na bis. E aí, quando eu aceitei ser supervisora, que ele veio, né? Olha, eu vou trazer um carro e tu já vai começar a rodar a loja. Eu falei, tá, mas eu não tenho habilitação. Aí, eles me chamavam de Baiana. Ô, Baiana, você é maluca? Como é que eu te falo? A gente fez 2 reuniões para você ser supervisora e você vem com essa que você não é habilitada. Nenhuma das 2 reuniões você me perguntou se eu era habilitada. Eu achei que eu ia ficar hospedada naquela cidade, cuidar daquela loja e depois hospedada em outra cidade. Aí ele falou assim, tá, então se eu mando você ir pra China, você não procura saber como é que você vai na China, não? Com qual condições você vai na China, não? E aí, ele não teve como voltar atrás, né? Que ele já tinha feito a proposta. Sim. Então, como foi que eu ia? Eu pegava BlaBlaCar. Eu pegava a bis, ia até ali no posto de gasolina que tem na Havan, deixava a bis, provavelmente algumas pessoas devem me conhecer ali, porque eu deixava a bis ali e ia de BlaBlaCar. Então, fazia todo o trajeto de BlaBlaCar. Depois que eu fiquei de Gaspar, Blumenau, cuidei de Itajaí também. Só que tinha dia, André, que o BlaBlaCar ele cancelava. Ele chegava ali, eu saía de casa às 6h30 para pegar o BlaBlaCar. E eles cancelavam. E aí eu ia de bis. Porque não tinha opção. Eu pegava a bis e ia. Até que um dia, o meu chefe me proibiu de ir. Ele falou que se ele descobrisse que eu estava indo para Itajaí de bis, que ele ia me dar conta. Eu ia de bis mesmo assim, no dia que eu não tinha como ir, e escondia a bis ali na matriz, na igreja ali, matriz, na rua de trás, e vinha andando. Aí, assim, eu não desistia, sabe? Eu fiquei nessa empresa, foi uma empresa muito abençoada. Você aprendeu tudo. Tanto, foi uma escola. Foi uma escola, assim, porque eu recebia muito bem, era uma empresa que tinha ganhos. Eles dão muita bonificação. O base não era bom, mas as comissões e as bonificações eram muito atrativas. E qual conselho você dá para uma jovem empreendedora hoje, que está assim, descabelada, pensando em empreender, trabalhando de CLT? Qual conselho você dá para ela? Não desiste, não desiste. Você pode não ter o valor total para começar,
Mas se fazer como eu, que comecei a comprar no cartão de crédito e guardar no quarto em casa, até ter dinheiro para a estrutura da ótica, né? Que é a pintura, a fachada, os móveis. Você guardava? Guardava. Eu recebia bem, e aí eu pagava os cartões de crédito, comprava no cartão de crédito e parcelava. Comprava no cartão de crédito e parcelava. E depois eu fui trabalhar com um investidor que ele tinha 60 lojas. Ele me procurou. Alguns dos vendedores que trabalhou comigo indicou. Aí você passou, então, a dar consultoria. Consultoria pro dono de loja. Que então, legal. ele tinha franquias que ele vendia para alguém, assim, vendia a franquia, e essa pessoa estava desistindo da loja, porque a loja não faturava. E aí, o que eu fazia? Eu ia lá, entendia o momento, entendia o cenário. Em 15 dias eu ficava ali só observando se essa loja não vende por causa da equipe, se não vende por causa do produto, se não vende por causa da gestão. E eu vinha com os números, né? Legal. Trazer os resultados. E foi aí que eu continuei ganhando bem e consegui o valor para abrir a minha primeira loja. Que legal. E a sua primeira loja foi aberta em Brusque? Em Brusque não ia ser, André, não ia ser. Ia ser em Gaspar. Mas o que acontece? O dono do ponto falou pro rapaz, que é o corretor, que o ponto ia ser demolido. Que não ia ter como me alugar. E na época o aluguel era muito, assim, muito bom mesmo. Ia ser uma benção para mim. E aí, quando ele falou para mim que não ia abrir, eu ia gastar menos, assim, Sim. dentro, né? Fora eu gastaria mais. O que eu fiz? Eu descansei e falei assim, olha, minha casa parecia um depósito. E tinha uma ótica lá dentro. E o dono da outra loja me chamando... Armação, tudo, lente, as caixas. Tudo. E o dono da outra loja me chamava para ser franqueada dele. Você não quer ser minha franqueada? Olha só, você vai ter todo o suporte, todo o apoio, você já está aqui, você já entende. Ele percebeu que você tinha um talento. Sim, só que assim, eu sofri muito nas outras empresas. Porque era 2 sócios, um era bom, o outro era mais rígido. Então, eu pensava assim, ninguém vai me escravizar mais. Eu vou conseguir abrir a minha. Sim. E aí, um dia eu abri o jogo para ele, sabe? Porque eu comprava as coisas, mas não contava. Sim. E eu falei para ele, olha, eu gostaria de ser bem sincera com você. Eu tô abrindo a minha loja, é o meu sonho. Peguei meu celular, mostrei. É tanto que a minha marca antes ia ser Carmine. Eu já tinha a logo pronta, tudo, ia ser Carmine. Mas aí eu tive uma orientação que ficava muito similar com Carmin, que é uma marca muito grande, uma grife. Sim. Eu tive que mudar e providenciar um nome assim para Vistai. E por que você escolheu esse nome, Vistai? Vistai, Visão e Tai é meu nome, mas era para esconder, eu não queria colocar o meu nome, né? Nada muito que fosse parecer que tem o meu nome, Tatiane, porque eu tinha muito insegurança. Eu tinha muita insegurança de como as pessoas iriam ver em Brusque, no caso, que eu não abri em Gaspar, não tive a oportunidade de abrir em Gaspar, e acharam um ponto para mim em Brusque. O ponto já montado, com os móveis, fachada. Eu só fiz adaptar os móveis para ótica. Só fiz adaptar os móveis para ótica. Tem loja em Brusque, em Gaspar. E hoje, né? Como é que é a sensação? É muito boa. Esse coração aí? É gratificante, é de esperar e saber que Deus estava provendo. Deus já estava providenciando tudo. Então, depois assim, de um ano certinho que eu abri Brusque, Deus me deu a loja de Gaspar no ponto onde o dono falou que ia ser demolido. Ficou linda a loja, hein? Parabéns. E ficou linda. Muita gente passou lá, né? E quando eu abri a loja, André, porque a primeira frase que eu ouvi, né, que me motivou, que foi um giro assim na minha cabeça para pegar e me posicionar e dar o primeiro passo, foi do Luciano. Ele falou no Luciano Hang. Ele falou em um dos podcasts dele que você não precisa ser formado, ter pós para ser empresário. E quando eu tive a oportunidade de abrir a loja de Gaspar, eu já estava bem assim, né? Já tinha a parte financeira agora, recente, em fevereiro. E aí o prédio é grande. E eu pensei assim, eu vou abrir a loja igual a Havan. Eu vou me inspirar na Havan. Que legal. Por isso que a minha loja é grande daquele jeito que e legal. É bem centralizada. Que legal. Porque foi uma inspiração, assim, como profissional, né? Entender e orientar. E, para mim, é uma conquista, assim, onde eu consigo motivar as pessoas que estão comigo desde o início a não desistir. Donos de loja, assim, que eu já trabalhei, que acha que, nossa... não tem como sair daquela situação, sabe? Porque eu já estive em cada etapa. Então, para mim, é gratificante. Eu mesmo... Hoje, eu olho para Cristo e falo, meu Deus, eu não sou tão merecedora de tudo que tu tens feito na minha vida. Mas é a graça, né? É a graça. É um favor imerecido, né? Então, a Bíblia diz também que Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos,
segundo o poder que nós opera. Então, antes da gente pensar, antes da gente imaginar, nosso Deus é nosso Pai e provê tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver e, além de abençoar a gente, Ele abençoa quem está perto de nós, não é verdade? Tati, eu quero te agradecer, né, por esse tempo de mesa. A gente poderia passar mais tempo conversando, mas eu sei que você também tem muitos compromissos e eu queria também agradecer ao pessoal que está nos seguindo. Quero deixar esse momento para você divulgar como é que o pessoal faz para conhecer as óticas Vistai, sei lá, seu Instagram, enfim. Aproveita para mandar um abraço para a família, para os amigos. Olha só, André, eu quero agradecer porque eu sempre quis ter a oportunidade de contar um pouco da minha trajetória. Legal. Eu tenho certeza que daqui para frente muitas coisas têm por vir, né? E para você, né, conhecer a minha loja na Travessa Guilherme Krieger, ao lado da lotérica, é bem centralizada. O Instagram, Ótica Vistai, tem um Brusque e tem um Gaspar. O meu pessoal é Tatiane Santos. E você que tem dificuldade em empreender ou tem dificuldade no seu negócio, eu também faço a consultoria, né? E ainda mais se for no ramo de ótica, né? Eu adoraria continuar, né, entendendo sobre as dificuldades e ajudando na prática como chegar no resultado. Que legal. Quer mandar um abraço aos seus amigos, sua família, funcionárias? Eu quero sim, André. Quero mandar um abraço para minha mãe, um beijão para minha mãe, de coração, assim, falar que ela é uma guerreira, tá? Ela é minha motivação para não desistir. Aos meus amigos que sempre esteve comigo, que me apoiou, que acreditou em mim, principalmente o Nilson, que foi a pessoa a quem me acolheu aqui quando eu cheguei. O pessoal da igreja, né? Depois que eu voltei para Cristo, eu tô sendo muito bem acolhida. Que bom. Muito bem acolhida. É uma família. Aqui eu já tenho uma família, né? Mas aqui Deus me deu uma família onde eu posso sentir paz em conversar, em ter a orientação. Então, eu sou muito grata, sou muito grata e quero deixar a minha gratidão. Eu fico até sem jeito, mas daqui para frente é só vitória. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Tati, eu também quero te agradecer, né, pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua vida é bem corrida, enfim, né, gerenciando as lojas. Eu sei que você é proprietária, mas também você está sempre, né, supervisionando as meninas, dando suporte. E a sua hora não é barata. Mas obrigado por estar aqui com a gente, por também compartilhar o seu testemunho de vida. Eu tenho certeza que vai edificar muitas mulheres que têm o desejo de empreender, de vencer na vida, de jovens que também têm o desejo de romper, talvez que também vieram de uma família estruturada, de uma família pobre, mas como a Tati falou, é possível você não ter formação e viver experiências incríveis, porque Deus tem poder para abrir portas, fechar portas e tem poder para exaltar aquele que diante dele se humilha. Então, desde o começo da história da Tati, para você que acompanhou, ela se sujeitou a Deus, teve, né, um período fora da igreja, mas logo retornou, sempre se submetendo a Deus, orando, e a gente sabe que o poder da oração faz com que as portas se abram. E tenho certeza que isso é só o começo do que Deus vai fazer na sua vida. Quero agradecer você que aí está acompanhando esse podcast. Compartilha com a sua família e um grande abraço para você, Goodcast, extraindo aquilo que é bom. Valeu! Maio de 2026. Uma nova viagem já foi marcada. Um roteiro especial para ficar na memória e no coração. Vem aí. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Sob a liderança dos pastores Admilton Soares e Giovanni Miguel. Em Israel, estaremos em Jerusalém, a Cidade Santa, Monte das Oliveiras, Getsêmani, Galileia. Subiremos ao Monte Sião, avistaremos o Gólgota e muito mais. E ainda, Tiberíades, Cafarnaum, Rio Jordão, entre outros lugares históricos da Bíblia. Nossa viagem segue para Istambul, na Turquia. Você vai ficar maravilhado com a beleza desse lugar. Destaque para Mesquita Azul, Cruzeiro pelo Bósforo e outros destinos inesquecíveis. E ainda, 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Caravana Israel, Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Maio de 2026. Pagamento facilitado. Informações e reservas. Eliseu Pires. 479-9271-1919. Realização Montana Tour.